Tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho do mercado de Nova York hoje, como é que está a situação nos últimos dias. Eu sei que tu tem uma tela aí da nossa plataforma de safras, entre em safras.com.br, peça uma demonstração gratuita da nossa plataforma. Temos aí o contrato maio, o mercado vem há bastante tempo trabalhando entre 170 a 180 centavos de dólar por libra-peso, recentemente rompeu para baixo 170, mas hoje, em um movimento de alta, até superou novamente 180, está buscando aí se encontrar. Como é que está o mercado em Nova York, Gil? Olha, Alessandro, ele está muito atrelado a essa volatilidade financeira, aos ganhos e perdas no petróleo, ao dólar, esse comportamento do dólar, essa questão financeira. Você marcou bem o mercado, né? Ele tem um suporte em torno de 170 centavos e uma resistência em torno de 180 centavos. Ele está trabalhando, está buscando uma consolidação em torno dessas linhas. Tem dificuldade de romper para cima ou para baixo, porque está faltando essa tração fundamental. E daí o seguinte, por que ele está andando desse jeito? Porque ele está aguardando a chegada do fato efetivo, fundamental, que é a chegada da safra brasileira, o avanço da oferta física de café no Brasil, que deve trazer uma nova dinâmica, uma nova tendência para os preços. Então, enquanto isso, ele fica aí muito vulnerável financeiro e atrelado a essas linhas. Uma coisa importante para a gente perceber é que esse mercado aqui, que é o contrato spot, que é o maio, se a gente pegar o contrato de safra nova do Brasil, o contrato de safra nova brasileira, que é o contrato de setembro, a gente vê que ele está mais baixo, ou seja, indicando aí já um viés mais negativo com a chegada da safra brasileira. E uma outra coisa que é importante a gente notar é quando Nova York sobe, o contrato maio sobe, o setembro não sobe na mesma proporção. Ele aumenta esse spread negativo, indicando que essa vulnerabilidade financeira, principalmente nas volatilidades de alta, elas não são carregadas na mesma proporção para contrato futuro, porque lá pesa o fundamento, e o fundamento lá é de uma leitura de chegada de uma safra cheia do Brasil. Gil, e agora, bom, a gente está em 5 de abril, a gente fazer uma perspectiva aí para esse mês, é mês que chega a safra brasileira já tem colheita do Conilon ocorrendo desde já, arábica em algumas regiões. Dá para se dizer que o mercado vai encontrar dificuldades para manter esses patamares mais altos aí, que existe um viés aí de pressão sobre os preços, natural, até com a sazonalidade da entrada da safra brasileira? Sim, Alessandro, dá para a gente dizer assim. Por quê? Porque o que tá encontrando sustentação é justamente o disponível que está muito ainda ligado à safra de 2022, que foi uma safra brasileira que houve problema, teve um potencial abaixo, uma produção abaixo do seu potencial, ou seja, teve pouco café arábica em 2022, como você teve em 2021, né? E agora você está caminhando para uma safra que se promete cheia, né? Então, nessa transição, você pesa um pouco, vem pesando gradativamente, ainda pesa um pouco do histórico de 2022, mas gradativamente você está olhando no para-brisa e está cada vez mais próximo à safra de 2023. Então, a partir do momento que você caminha em direção a 2023 e confirmando uma expectativa de safra cheia no Brasil, você cria aí uma resistência em relação a um avanço dos preços, né? Então, ele já começa a se desenhar olhando dentro dessa realidade de maior oferta física de café, principalmente de arábica e principalmente do Brasil. Isso mexe com Nova York, mexe com os diferenciais de safra nova estão mais baixos que os diferenciais de disponível. Isso já pesa nos preços. Quando você tem o preço no disponível, o preço de safra nova já tem uma diferença grande de preço, o que já confirma esse viés que você falou, que é um viés mais negativo de preço, e a chegada da safra tende a intensificar e trazer uma proximidade, né? E uma safra cheia do Brasil, essa proximidade se dá mais pelo lado negativo, ou seja, com o preço do mercado se aproximando com a ideia que a gente já tem de safra nova. Rapidamente, Gil, para a gente fechar o nosso papo, é importante a gente falar também do robusto, um pouco da Bolsa de Londres, porque em Nova York o mercado caiu 8,5% em março, mas em Londres o contrato maio do robusta subiu 3,1% em maio. O que aconteceu para estar se aproximando esses preços aí e o robusta ter se valorizado enquanto o Conilon, enquanto o Arábica caiu? Olha, lá fora, o que está acontecendo é um problema na safra da Indonésia, ou seja, ela vai ter uma quebra de safra, vai ter uma produção abaixo do que estava se esperando, abaixo de 10 milhões, muito possivelmente, um 9 baixo. Essa é a ideia que está prevalecendo. Então, você vai ter menos oferta de robusta
da Indonésia, que começa o seu ciclo produtivo agora em abril, e, paralelamente, você também tem uma postura mais retraída do vendedor do Vietnã, que já entrou no seu período de entre-safra, na segunda parte do seu ciclo produtivo. Começa em outubro, agora já acabou o primeiro trimestre do ano, a gente está entrando no segundo trimestre, então a gente está entrando na segunda metade da temporada comercial no Vietnã, que agora o produtor também está segurando um pouco mais a oferta. Isso cria uma sensação de pouca oferta e facilitou aí uma valorização do robusto em relação à arábica. Se olha para o Brasil, que seria aí, chegando à safra, seria uma alternativa, os diferenciais muito altos do café, do nosso Conilon, ele tira a competitividade externa, né? Então, você tem aí uma indústria local que está tentando manter o preço interno mais atrativo do que a venda para exportação para garantir abastecimento. De certa forma, essa subida em Londres também ajuda a explicar por que subiu o preço do Conilon aqui no mercado interno nessa entrada de safra. Ele deu uma reagida por conta desses ganhos lá em Londres, e outro fator que ajudou a explicar essa alta do Conilon é o atraso no início da colheita. Chuva atrasou a maturação na Bahia e no Espírito Santo, então jogou um pouco mais para frente o início da colheita, e no caso de Rondônia, atrapalhou os trabalhos. Daí o seguinte, ficou o gap, né? Então a indústria vinha carregando os estoques, esperando a chegada de café novo, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar. Algumas indústrias tiveram que vir cobrir esse espaço no abastecimento. Isso também ajudou a dar tração para uma melhora dos preços internos. A ideia é que com a chegada, com o avanço da oferta de Conilon no mercado, você dê uma acomodada e o mercado se acomode no nível mais baixo novamente. Para finalizar, o Arábica no Brasil, um ritmo lento na comercialização mesmo, né? Com essa situação aí que temos de Nova York, nessa linha de preço, e o dólar em queda, né? Sim, continua lento, o produtor, essas altas no preço, o produtor aproveitou pouco. Agora você tem também um mercado mudando um pouco a mão, né, porque você está começando a aparecer um pouco mais de vendedores, porque está olhando a safra chegando, né, então você parece mais produtor querendo cotar, sondar mercado, oferecendo café no disponível e também de safra nova, mas quem está com freio de mãos puxado agora é o comprador, que também está olhando essa safra chegando e está acreditando que a chegada da safra ela vai ter aí um efeito sazonal maior sobre os preços, por conta dela ser maior do que do ano passado, e daí ele vai limitando, esperando para ver qual que vai ser o efeito dessa safra sobre as cotações. Os diferenciais tão altos ainda, do disponível muito alto, e até de safra nova, mais alto que o normal, então o comprador está esperando uma acomodação dos preços mais baixos por conta da pressão, ele segura a oferta, né? Ele segura as ideias de compra, segura as posições de compra, enquanto você vê aparecer um pouco mais de vendedor no mercado. Você inverteu a mão e ajuda também a indicar por que aqui no físico, esse viés aí um pouco mais negativo, principalmente com as posições de safra nova. Excelente, Gil. Muito obrigado pelo bate-papo e até a próxima. Um abraço a todos. Até a próxima, Alessandro. Um abraço a todos.